Bom dia, bem-vindos aqui ao nosso webinar sobre do INPE. Viemos aqui trazer aqui um conteúdo para vocês, também falar um pouquinho sobre os nossos produtos, dos quais a gente oferece, que vão aportar também esse tema. Então, a gente trouxe uma agenda hoje informativa aqui para colaborar com vocês. Agradeço aí a oportunidade e a presença aí de quem já está conectado com a gente. Vou fazer uma breve apresentação aqui. Hoje eu estou com dois colegas aqui, com a Isabela e o Yuri. Eu sou o Roberto Drummond, sou parte do time de arquitetura da Economics NSI, sou arquiteto de soluções aqui. É um time que hoje trabalha conectando o cliente junto às nossas áreas aqui de comercial e de produtos. Então, eu faço essa ponte aqui, estou representando o time de arquitetura. Comigo está presente também a Isabela Pitoli, que é do nosso time também. Isabela, fica à vontade. Bom dia, eu sou a Isabela Pitoli, estou como supervisora de produtos da Economics NSI e junto com o Yuri, nós vamos escolher o tema do INPE para vocês. E com a gente também o Yuri da Cunha, o colega da Sindasp, que vai colaborar aqui, tem um know-how imenso sobre o cenário de importação, exportação, e também está bem à frente de como que está o cenário do novo processo de importação. Então, a gente também tem ele como convidado aqui para colaborar e também trazer mais informação, enriquecer ainda mais a nossa agenda. Fica à vontade, Yuri. Bom dia, tudo bom? Obrigado, gente, por disponibilizar um tempo para falar. Obrigado por todo mundo que está participando, né? Da gente ouvir. Isa, Drummond, espero que a gente não fale besteira. Falar que a gente tem bastante expertise é um pouco difícil, um pouco complicado. Para quem não conhece, eu sou Yuri da Cunha, estou como analista sênior de facilitação de comércio no Sindicato dos Despachantes Aduaneiros. Departamento de projetos é um departamento relativamente recente, né? Faz 1 ano e meio que a gente estruturou. E é isso, vamos conversando aí, tentar dirimir algumas dúvidas que o pessoal manda. Joia. Vamos avançar para a agenda aqui do nosso webinar, pessoal. Bom, passando rapidamente, então, a ideia vai ser a gente levar para vocês o conteúdo de informação e depois a gente colocar alguns pontos aí da nossa solução, de como que ela vai tratar e do que a gente já tem hoje dentro do nosso produto que está fazendo a cobertura do cenário, principalmente do novo cenário do processo de importação e do INPE, catálogo de produtos, etc. Então, a gente vai ter, vamos falar primeiro do programa Hold, para a gente ingressar vocês aqui dentro desse tema. Depois a gente vai conceituar um pouquinho sobre portal único e o novo processo de importação. Vamos falar um pouquinho dos objetivos desses programas, né? Por que a gente está tendo esse movimento do governo, por que a gente está tendo essa iniciativa, né? Então, quais objetivos e que benefícios as empresas podem esperar desse cenário? E até um ponto importante, né? Alguns a gente imagina, a gente ainda não está experienciando esse cenário, a gente está colocando uma conjectura do planejamento de como que vão ser esses benefícios, né? Então, até é importante a gente estar brifando, até um ponto do que o Yuri colocou, da gente ser mais transparente possível, de a gente colocar para vocês a mensagem de que fato a gente retém, né? Então, tem muitos que a gente imagina como vai ser, mas a gente vai trazer essa perspectiva da gente também. Cronograma desse processo, cronograma desse projeto, né? Como que está esse timeline dessa operação. Como se preparar e por onde começar. Então, a gente também vai debater um pouquinho, vai trazer um pouquinho de informação para as empresas que estão já se estruturando para esse processo, como que isso vai acontecer. A gente também vai ter uma informação relacionada a esse passo, né? Quais são os processos que as empresas vão precisar se organizar para uma transição tranquila. Esse é um ponto importante, né, gente? A gente sabe, a gente já teve experiências no passado, até em conversa ontem com a Isabela e o Yuri, a gente lembrou da DUI, que foi um processo que, apesar de toda a organização e de todo o mapa de entrada, a gente teve, no final das contas, depois uma certa urgência de correr atrás de alguns cenários, né? Então, a gente também imagina, claro, a gente vai evitar, a gente quer propagar informação, a gente quer convidar a todo mundo estar informado dos temas, mas a gente sabe de como que, quando acontece a mudança, como que algumas empresas acabam correndo atrás, e aí a gente acaba tendo também que se adequar a esses processos. E
finalizando, a gente vai ter as funcionalidades do e-commerce que a gente quer trazer para vocês. Então, como que o e-commerce já está preparado, né? Então, a gente, a NSI E-commerce é uma empresa que tem mais de 30 anos de comércio exterior, vive exclusivamente voltada ao cenário de comércio exterior. E aí eu estou aqui representando um pouquinho do time de inovação, vou trazer uma funcionalidade de inovação e a Isabela vai trazer um pouquinho hoje do que o Core já está ambientado para o cenário do NPI e do cenário da Duint também. E por último, pessoal, a gente vai ter uma breve sessão aí de perguntas aí para vocês também colocarem dos temas, além do conteúdo que a gente já vai estar trazendo e compartilhando com vocês. Se tiver alguma pergunta que a gente possa estar colaborando, a gente vai tentar atuar em todas aí, e as que a gente não puder, depois a gente pode submeter aí um documento com as respostas para os que estão aí na nossa lista de inscritos. Tá bom? Vamos lá, vamos iniciar a nossa agenda aqui. Vou convidar aqui o Yuri para começar aqui com o nosso tema do Road. Gente, o pessoal da NSI fez a gentileza de dar um espaço, né, do Sindasp para a gente falar. Aí, conversando, ao invés da gente falar em si do Sindasp, né, porque aí o pessoal já começa bocejando logo de manhã, a gente tomou a decisão de falar sobre uma ferramenta. Uma ferramenta que, na verdade, não é do Sindasp, é uma ferramenta que o Sindasp dá apoio institucional, é uma ferramenta, é um projeto, na verdade, né? O projeto de radar de oportunidades aduaneiras, por isso o projeto Road, e é da 8ª região fiscal da Receita Federal, tá? Isa, se você puder passar, enquanto eu já... Obrigado. Aí, quem quiser, se inscreve. É gratuito, é público. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse projeto. No fim do ano passado, a Receita Federal daqui de São Paulo procurou o Sindasp pensando sobre uma ferramenta, né? Pensando sobre oportunidades aduaneiras, ou melhor, solicitando uma ferramenta, né? Para que a comunidade pudesse enviar demandas, pudesse falar sobre oportunidades. Que tipo de oportunidade, né? A gente pode falar em 3 macros, a gente pode falar sobre... Obrigado, Kennedy. Eu vou colocar o fone, eu falo baixo, né? Então eu vou colocar o microfone um pouquinho mais perto de mim. Mas que tipo de oportunidades que a gente está falando, né? Primeiro que é relacionado à Receita Federal, e a gente pode dividir essas oportunidades em 3 macros. Práticas, né? Boas práticas, legislação e sistemas. A Isa, pode passar. Então, o desafio, na verdade, né, em relação a essa ferramenta, ela seria estabelecer uma curadoria transparente e eficiente quanto às propostas enviadas pelo setor privado, ou mesmo ideias geradas na própria Receita Federal para melhorias aduaneiras. Um ponto importante, né? Enquanto vocês vão vendo quais são as palavras principais, né, que dão as diretrizes para esse projeto, é importante falar que não é uma ouvidoria, não é para perguntas e respostas, ou como é que se responde, por exemplo, já ocupa essa função. Existe a ouvidoria. Não é para não vai substituir o ECAC, né, porque algumas pessoas confundiram solicitações privadas ali no Road. O foco é realmente, eu observei uma melhoria no sistema em relação ao CCT, ou em relação à do INPE, né, pensando que o sistema poderia se comportar de tal maneira. Sobre legislação, olha, eu vi na instrução normativa da admissão temporária que poderia ser de tal maneira, na instrução normativa do OEA que poderia ter essa mudança. Houve uma portaria local em Viracopos que eu acho sobre trânsito aduaneiro que poderia ser modificada de tal ponto. É para isso que o Road serve, tá? É uma Ele não ferramenta pode... colaborativa, né, Yuri? Desculpe. Isso. É uma Não, ferramenta imagina. colaborativa. É uma ferramenta colaborativa que serve exatamente para a gente ingressar, acho que a palavra maior é comunidade,
E até um ponto, pessoal, importante, né? Tanto a Economics NSI quanto o Yuri, o time dele também, e claro, os nossos clientes e também o governo, o objetivo é a gente fazer a importação e a exportação da melhor forma, porque isso acelera o crescimento do país, né? Então, é uma ferramenta que acaba tendo esse link, né, de players que estão envolvidos nesse processo. Então, acho que só para, acho que da minha leitura aqui, contribuindo. Não, perfeito. Isa, pode passar, por favor. Gente, essa é a carinha do sistema. De novo, ele é gratuito, ele é público. Para quem pegou e abriu ali o QR Code, vocês vão ver que são 2 ou 3 campos a serem preenchidos. E é isso. E aí vai lá, inscreve a Receita Federal. Vocês podem ver, ó, e-mail, nome, organização. São esses 3 campos que vocês vão preencher ali no QR Code. E tem alguns outros campos e a própria descrição, né, da proposta. É, Isa, pode passar? Só uma visão básica, né, do que vocês vão encontrar. Em um dia útil, a gente efetiva esse cadastro. Vocês podem enviar as demandas, podem enviar sugestões, sempre sem nem estar cadastrado, na verdade. Né? Aquela telinha ali já é um exemplo. E aí, Isa, pode ir para o QR Code de novo, por favor. E aí a gente gostaria realmente de convidar, temos 150 pessoas aqui, né? Algumas eu sei que estão cadastradas, porque eu bati o olho ali na lista. É, e enviar sugestões, enviar demandas. A cada 3 semanas, o Sindasp se reúne com representantes da Receita Federal da 8ª Região Fiscal. Existem 2 administradores pelo lado do Sindasp e pelo lado da Receita Federal daqui de São Paulo, olhando essas demandas semanalmente. Então, essa comunidade Road ela foi lançada há 3 semanas. Existem mais ou menos 20 demandas que passaram pela curadoria e que estão sendo analisadas pela Receita Federal e que em breve, a gente estava comentando aqui antes até de iniciar o webinar, que a gente teve a primeira reunião, né, com a Receita Federal e vamos ter novidades em breve, novamente sobre o andamento de algumas demandas que foram incluídas lá no Road. Agradeço bastante a atenção inicial e espero que todo mundo tenha se inscrito. Bom, Yuri, eu pedi para que o Yuri passasse esse programa para todos vocês, porque é muito interessante essa abertura que o setor privado tem para poder sugerir melhorias, né? Porque no dia a dia nós ouvimos muitas pessoas reclamando que alguma IN não atende, que não foi escrito adequadamente, que tem alguma coisa que não está fazendo sentido, e aí nós temos um canal para sugerir essas melhorias. Uma iniciativa muito pertinente. Bom, eu vou falar um pouco para vocês do Portal Único, antes de falar da DoIMP em si, porque não tem como falar de DoIMP sem falar de Portal Único. Então, o Portal Único, ele é uma iniciativa do governo federal e ele surgiu já há alguns anos com a DUI, que quem faz exportação já conhece, né? Um pouco do Portal Único, que ele começou com a DUI, agora ele está sendo expandido para a DUIMP, que é a parte da importação. Então, o governo teve essa iniciativa ao identificar que as empresas brasileiras sofriam muito com burocracia. Cada órgão tinha o seu sistema, ainda tem, né? Mercante, a Anvisa, a MAPA, cada um tem seu sistema e eles não se conversam, a maioria deles não se conversam. Então, isso é uma dificuldade. Então, visando essa melhoria, a integração dos órgãos, redução de burocracia e reduzir a complexidade dos processos aduaneiros, criaram o Portal Único. Ele é uma plataforma única e dentro dele existem vários módulos e em cada um desses módulos eles se integram
Eu vou mostrar para vocês um slide depois, mostrando essa integração. Todos os órgãos vão interagir nessa plataforma. Isso inclui Cefaz também, instituições bancárias, Anvisa, MAPA, SESEX, DSEX, enfim, todos eles vão interagir nessa plataforma, e isso tende a tornar o comércio exterior mais ágil e eficiente e a aumentar a competitividade das empresas brasileiras num cenário internacional. Se eu consigo desembaraçar uma carga mais rápido, se eu pago menos armazenagem, eu tenho mais fluxo de caixa, né, mais dinheiro no meu caixa, e então eu consigo fazer mais movimentações. É um portal inovador, nós sentimos com a DUI a melhora que teve, e esperamos também ver isso com a do INPE. Eu quis frisar um pouco do acesso ao portal único. O acesso ao portal único, ele é feito através de um certificado digital válido. Então, a pessoa, ela tem que pedir um certificado digital para uma das empresas certificadoras. Existem algumas no mercado hoje que emitem certificado digital. Só isso não basta. A empresa precisa cadastrar esse CPF no radar e habilitar esse CPF para que a pessoa, o despachante ou o funcionário da empresa, para que ele possa operar dentro do portal único. E aí tem um detalhe muito importante. O catálogo de produtos, que é um dos módulos do portal único, ele requer uma habilitação especial. Ah, Isabela, eu já sou habilitada no portal único há 2 anos, porque eu faço o desembaraço da DUI. Eu consigo dar manutenção no catálogo de produtos? Não. O gestor da empresa, o representante da empresa, precisa marcar uma opção dentro do radar de que você é administrador do catálogo de produtos, senão você não consegue fazer manutenção. Então, esse é um ponto importante, por isso que eu quis frisar aqui essa parte do acesso. Dentro do portal único, nós temos o processo da exportação e nós temos também o novo processo de importação. Então, o que vale a pena ser considerado aqui? A palavra novo. O que significa novo? Nós não estamos considerando que a Receita Federal pegou tudo que tinha no processo de importação do Siscomex Web e colocou dentro do portal único. Não, é uma nova visão, é um novo processo, um novo fluxo. Então, precisa ter uma quebra de paradigma. As empresas, os despachantes, os usuários, eles precisam ter a mente aberta para esse novo processo e não querer colocar o processo antigo dentro do novo. Tá? Então, essa palavra novo é muito importante nesse sentido. Porque hoje, como prestador de serviço, eu ouço muito, mas no Siscomex Web tinha tal coisa, no portal não tem. Não vai ter. A função é melhorar o processo e não fazer mais do mesmo. Então, precisamos ter isso em mente. Então, o novo processo de importação, ele vai permitir a integração de diversos órgãos e entidades envolvidos no processo numa única plataforma. Então, todas as empresas envolvidas, elas vão ter acesso à informação do processo, elas vão conseguir acompanhar do começo ao fim. Então, seja o importador, seja o despachante, seja o órgão anuente, seja a Cefaz, eles vão conseguir ver o acompanhamento desse processo numa única plataforma. Então, aí nós temos algumas palavras importantes. Transparência, né? Todo mundo vai ter acesso à mesma informação. E segurança na informação. Nós temos, atualmente, divergências entre entendimentos de fiscais do norte, do sul, do centro-oeste. Essas divergências, elas devem ser eliminadas com esse novo processo, porque todos os fiscais vão ver o mesmo dado. Então, o que um pedir vai servir também para o outro. Não vão ter informações descasadas. O novo processo de importação, ele foi lançado, né, em novembro de 2020 e ele está em constante evolução. Nós vamos falar mais para frente sobre essa evolução que vem acontecendo.
Até reforçando um ponto, Isa, acho que a palavra-chave ali é digital. Ele vai mudar significativamente esse processo que a gente realiza hoje, porque as empresas estão acostumadas à burocracia. Inclusive, elas têm até formas de digitalizar a burocracia. Então, a gente tem já um viés de combate diferente. Eu acho que esse ponto que a Isabela colocou de novo, gente, também é isso. A gente está digitalizando para o processo ser mais rápido, ser menos burocrático, ter menos custo. Então, tudo isso as empresas vão poder se apropriar. E, claro, cada um com a sua maneira. E, de novo, gente, ainda é uma experiência que a gente ainda não está vivendo. Eu acho que é um ponto que o Yuri mencionou ainda, na nossa conversa, de que veio bastante esse cenário. A gente, durante a experiência, a gente vai desenvolver esse ponto. E aí chega nesse item que a Isabela colocou de evolução. O quanto que ele vai se desenvolver ainda, né? Então, a colaboração das empresas vai ser fundamental nesse processo ainda. Isso aí. Esse slide, ele é um slide da própria Receita Federal e ele ilustra bem como que acontece a integração entre os diversos módulos do Portal Único. Então, como vocês podem ver, a do INPE, ela está no meio. Em volta dela, nós temos tratamento tributário, LPCO, PCCS, CCT, janela única de inspeção, gestão de risco, drawback. Então, todos esses módulos estão aqui, em volta da do INPE, porque eles interagem com a do INPE. Aí as cores, cada cada um desses módulos, eles têm algumas cores. Então, os azuis são sistemas da Receita, os verdes são mistos e os na cor laranja, meio cor de rosa, são órgãos anuentes. Nós temos sistemas transversais do lado esquerdo, que é catálogo de produtos, cadastro de atributos e anexação de documentos. A anexação de documentos foi um dos grandes marcos, uma das primeiras entregas aí da Receita Federal que teve um valor significativo, porque não tem mais papel, né? Aquele porto sem papel, onde as empresas utilizam o módulo de anexação para anexar os documentos do processo. Eles assinam digitalmente, fazem o envio e os órgãos acessam esses documentos. Não precisa ir mais fisicamente, salvo exceções, né, até as localidades da Receita para fazer a entrega dessa documentação. Então, eu acho que esse foi o primeiro grande marco. Aí nós vamos falar também de catálogo de atributos, catálogo de produtos vinculado a cadastro de atributos. Não tem como tirar o vínculo entre esses dois. Tem se ouvido muito falar sobre atributos. Nada mais é do que tudo que vocês colocavam na descrição, às vezes aquelas descrições com 50 linhas, 60 linhas ou mais, produto composto de, e aquele monte de informação que muitas vezes eram informações que um leigo não conseguia compreender, essa descrição, elas foram transformadas, né, as palavras foram transformadas em atributos, e agora alguns são listas de valores, são booleanos, que é verdadeiro ou falso, sim ou não, ou são textos livres, para que a empresa possa classificar esse material. Então, o cadastro de atributo está muito ligado à classificação do material, que nada mais é do que a NCM. Quando uma empresa ela vai importar um produto, esse produto ele tem que receber uma classificação, e essa classificação tem que estar aderente ao processo aduaneiro, né, ao regulamento aduaneiro. Então, existe um engenheiro por trás dessa classificação, o despachante muitas vezes tem o seu papel aí, né, Yuri? De colaborar, identificar que pode ter sido classificado incorretamente. Então, tem várias pessoas envolvidas no quesito cadastro de atributos. E o catálogo de produtos está diretamente ligado a esse cadastro, porque o catálogo de produtos ele vem propondo o reuso das informações. Então, eu vou cadastrar um produto no catálogo,
Esse produto, ele vai ter uma NCM, ela vai receber os atributos que foram configurados para ela, e depois eu vou usar esse código de produto no LPCO e na do INPE. Então, se eu fizer 50 importações daquele produto, ele terá os mesmos dados. Claro que os atributos não são estáticos, eles vêm sofrendo alterações desde que ele foi publicado. Eles ainda não estão atualizados no ambiente de produção. A gente vai falar em seguida que foi divulgada uma nova data, uma nova não, né? A primeira data para colocar esses atributos em produção. Hoje eles estão no ambiente de homologação. É muito importante dizer que nós temos, a Receita tem um ambiente de homologação, está liberado para as empresas. As empresas devem acessar esse ambiente para fazer os seus processos e sentir, se familiarizar como é esse novo processo, como são esses módulos, como eles operam. Agora é a hora de tirar dúvidas, agora é a hora de fazer sugestões. Então, a gente tem que aproveitar esse momento, né, esse time aí que foi disponibilizado pelo governo, pelos órgãos anuentes, para ter essa atuação mais efetiva. Então, o catálogo de produtos, uma vez que ele esteja montado, ele recebe um número, né, interno do governo, e a empresa vai poder utilizar essa numeração. O governo vai interagir diretamente no catálogo de produtos. Então, se for elencado um novo atributo ou identificado que um atributo não cabe mais no processo, ele vai ser desativado. As empresas serão notificadas através do portal, o que é chamado de notificação de push, né? No próprio site fica avisado que um item ele foi desativado e vai caber à empresa fazer essa manutenção para poder utilizar depois esse material num novo processo. Eu vou abrir aqui para o Yuri fazer alguns comentários nessa parte do novo processo antes de seguir para os próximos tópicos. Alguns pontos, né, Yuri, aproxima o microfone fazendo Opa, Obrigada. obrigado. Alguns pontos, eu acho que importantes, né? Sobre a questão dos atributos, que tanto se fala sobre os atributos e muita gente, e aí frisar um ponto que você mesmo falou, né, Isa? Muita gente se preocupa com os atributos no catálogo. Entretanto, os atributos não são aplicados apenas no catálogo. Eles são aplicados no LPCO e são aplicados também na do INPE. Um, o Sindaspa ele vem participando de uma homologação em relação ao LPCO da Anvisa e a gente visualiza ali claramente os atributos, uma parte fica no catálogo e uma parte fica no LPCO. E não é tão simples quanto muita gente acha. Obviamente tem a curva de aprendizado, né? Só que existe essa separação. Hoje as pessoas estão acostumadas a colocar na LI, na licença de importação, e depois isso da declaração de importação, de uma certa maneira, copiando e colando. Eu falo de certa maneira porque existem as nuances, né? Só para que ninguém interprete equivocadamente a minha fala. Isso falando de atributos, né? E aí a gente pensa sobre a questão do drawback, que é uma novidade, e que vai ter o controle totalmente distinto de como vai ser. A gente ainda não tem, a Isabela e eu participamos de um grupo de trabalho relacionado a sistemas, e ainda não tem o detalhe de como vai ser o funcionamento do drawback. A única questão é que eles já mencionaram que vai ser muito mais simples do que a gente imagina. O que isso quer dizer, a gente não sabe, porque o drawback, a Isa vai passar, inclusive o cronograma está previsto para dezembro desse ano. CCT,
esse módulo ainda, a parte do aéreo, terrestre e, de uma certa maneira, também o marítimo, ele ainda vai ser desenhado no que tange a do INPE. Uma parte vai ser desenhada e outra vai ser implementada. Então, tem uma série de detalhes que a gente poderia ficar falando de verdade 8 horas e ainda não se esgotaria o tema. Então, a gente vai no bate-papo aqui dos benefícios, de como que pode vir a funcionar o tratamento tributário, exemplo do ex-tarifário, o LPCO, e a gente vai dando algumas dicas, a gente vai falando algumas preocupações para que todo mundo possa ir internalizando isso e ir discutindo dentro da própria empresa de como adaptar o seu próprio processo. É isso aí. O Yuri colocou muito bem ali a questão dos atributos. Eu falei dos atributos aqui relacionado ao catálogo de produto, classificação, mas existem os outros atributos do LPCO e da do INPE. Quem já acessou o ambiente do portal de treinamento já percebeu que os atributos do catálogo migram para o LPCO, migram para a do INPE. Mas a hora que você vai concluir, você tem mais atributos para preencher. Por exemplo, número de série. O número de série é um atributo que ele não está ligado ao catálogo de produto, ele está ligado ao processo. Então, ele é um outro atributo. Então, existe essa situação, sim, que o Yuri colocou aí. Falando de objetivos e benefícios, né? Eu acabei falando um pouco já disso lá no começo, mas para frisar bem esses objetivos. Então, simplificação, palavra-chave. Redução de custos operacionais. Se eu desembaraço mais rápido, se eu entrego documentação mais rápido, se eu tiro a carga mais rápido, obviamente que eu vou ter uma redução de custo. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, isso gera um processo mais ágil, mais eficiente. A simplificação e a integração está ligada ao portal único no quesito plataforma virtual, com acesso para todos na mesma plataforma. Automatização de procedimentos, transparência e qualidade na informação, totalmente ligado ao catálogo de produto. Então, a qualidade da informação e a transparência é porque todo mundo vai ter o mesmo acesso. Então, o fiscal do Rio, o fiscal de São Paulo, o fiscal de Manaus, todos eles estão vendo a mesma coisa. Então, é transparente para todo mundo. Competitividade. Quanto mais rápido as empresas conseguem desembaraçar suas cargas, quanto menos burocracia, mais competitivas. Ela consegue atender o mercado interno e mesmo exportar, né, com o drawback aí, exportar mais rápido. Então, o fluxo todo tende a ter um ganho muito grande. A padronização e a previsibilidade permite decisões estratégicas. Isso ajuda bastante. E a adoção de medidas coordenadas. No caso do LPCO, não sei o quanto isso já está divulgado, mas a tendência é que a Anvisa, por exemplo, ela possa anuir diversas LPCOs de uma única vez ali, rapidamente. O Yuri pode comentar um pouquinho disso em seguida, né, Yuri? É um programa novo que Comente sim, comente sim. tá vindo por aí, já foram apresentadas algumas coisas, mas ainda não está implementado. Segurança da informação, muito importante. Onde que entra a segurança da informação? Se os fiscais do governo estão seguros de que o que a empresa está declarando é verdadeiro, a tendência é que as auditorias sejam a posteriori. O Yuri também vai falar das preocupações com relação a isso depois, mas é um facilitador. Eu vou ter menos cargas no canal vermelho, porque eu consigo garantir que as minhas informações são verídicas.
eu presto uma confiança ali, um compliance nas informações que eu estou declarando. Então, tudo isso vai gerar ali uma rapidez maior no desembaraço. E ressaltando que todo o portal único, ele foi desenhado, né, e está sendo construído com base em dados de padrões internacionais. Então, muitas vezes têm sido exigidas algumas informações que as empresas têm uma certa dificuldade em obter, como o código TIM, que agora houve uma facilitação aí, mas isso segue um padrão internacional da ONU. Então, existe uma justificativa para algumas coisas não ficarem tão abertas quanto as empresas gostariam, tá? E isso garante essa segurança e essa confiabilidade. Yuri, quer emendar Vou, aqui as vou, preocupações com relação a todo benefício tem a sua exigência, né? é ônus e bônus, né? Ônus e bônus. É, a questão do modelo de dados no padrão internacional, eu acho que vale a pena frisar. O governo federal ele tem evitado criar a roda. A expressão é uma jabuticaba, ela tende a diminuir. Eu não vou falar desaparecer, né? Porque eu não vou colocar a mão no fogo, em relação a isso. Mas ele tende a desaparecer. A gente vê padrão da IATA, padrão da IMO, padrão da UNCEFAT, sendo desenhado, sendo pensado. é, e utilizando realmente algo que tanto as empresas internacionais, multinacionais e transnacionais, elas podem reutilizar, quanto já pensando no próximo passo, né? Que é a integração a nível internacional entre aduanas, entre agências de fronteira, Ministério da Agricultura, Anvisa, IBAMA, Polícia Federal, e assim vai, né? A lista é relativamente extensa. Bom, esse é um ponto que eu acho que vale a pena, inclusive, aplaudir, porque não, a gente está vendo uma prática realmente indicada a nível internacional sendo implementada no Brasil. Vale a pena destacar um ponto que o portal único, do jeito que está sendo construído aqui no Brasil, e eu falo está sendo construído porque ele iniciou efetivamente em 2014. O projeto foi lançado em 2014 de modo oficial. Do jeito que está sendo construído, só outros 2 países no mundo conseguiram implementar do jeito que o Brasil quer atingir: Marrocos e Coreia do Sul. Então o Brasil está tentando entrar nessa lista seleta, tá? E não é fácil, é difícil, esse desafio é gigantesco. Eu tinha anotado algumas coisas, né, Isa? Mas algo que você falou sobre a parte de posteriori, eu acho que eu vou deixar um pouquinho para depois, para a Tá bom? gente falar e aí comentar sobre o LPCO, sobre o que você falou, né, da Anvisa. Não é só a Anvisa, Ministério da Agricultura, o Inmetro já implementou, tá? Então não é no futuro, já é agora. Que muitos de vocês devem ter ouvido falar do termo licença flex. Inclusive, quem não viu a palestra, vai lá no YouTube do Sindasp. É um dos vídeos mais vistos lá do nosso YouTube. É que foi o primeiro a falar sobre licença flex, com o Thiago Barbosa da CSEX. Eu acho bastante proveitoso. Em que a gente está falando de uma licença em que ela é reaproveitável. Vale a pena destacar que isso não é todo mundo vai utilizar, né? Existem regras internacionais, por exemplo, que impedem a Anvisa, para citar o órgão, para citar esse órgão específico, sobre produtos sujeitos a controle especial, psicotrópicos. Tem regras internacionais. Então, a Anvisa, mesmo que ela queira implementar, ela não pode, porque ela segue regras internacionais. Enquanto para outros produtos a gente vislumbra algo que possa ser reaproveitado.
Eu não vou falar antes aqui qual que seria reaproveitado, porque vai que a equipe do GCPAF amanhã muda e aí fala, ó, o Yuri tinha falado lá, né, no webinar que ia ser, então não vou falar isso, mas algo que a gente pode realmente afirmar que está sendo trabalhado. E não está sendo trabalhado desde agora. Está sendo trabalhado desde a última CONFAC pública, que foi em dezembro de 2022, e isso está sendo trabalhado. Na release Paracatu, que não foi a última, é ainda a anterior, o sistema já está pronto, gente. Ou seja, a gente está vendo acontecer. A gente não está falando mais de futuro, a gente está vendo as mudanças acontecerem. E acho que esse é um ponto importante a ser frisado hoje. Drummond? Eu queria acrescentar só um ponto do ônus e bônus do controle e monitoramento mais eficientes e modernos. É óbvio que a Receita Federal também vai ter uma forma mais ágil de fiscalizar e de acompanhar as empresas. Mas o ponto que eu quero colocar de bônus desse ponto é o quanto o Brasil manda uma mensagem para o exterior e convida para as empresas importadoras e exportadoras aqui do Brasil também serem agentes de confiança fora do Brasil. Que esse é um ponto importante, gente. Quando a gente fala de monitoramento e controle, é claro que a gente também está falando de arrecadação por parte do governo, vai ter uma característica que vai ser o ônus do processo, mas a gente também tem o bônus de nós também vamos ser mais confiáveis. Vai ter empresa que vai querer exportar mais para o Brasil e importar do Brasil, exatamente por nós termos um controle maior dentro desse processo. Então, acho que isso também é um outro benefício que fica dentro dessa seara. Então, tem muita empresa que está. Será que o controle e o monitoramento, isso traz para mim um desconforto? Pode trazer, mas tem uma alavanca também o nosso desenvolvimento dentro do cenário. O Yuri levantou a mão, acho que ele está. Não, é Então, isso. Pode completar, Drummond. Não, já. não, e então, assim, eu acho que é um outro item que é legal da gente estar trazendo para as empresas, porque não sei se todo mundo tem essa visão. Eu até assisti uma palestra no final de 21, onde esse tema estava surgindo, e até era um agente da Receita Federal que estava trazendo essa mensagem. Ele colocou a importância do que a gente está colocando aqui também tem um viés, por isso que a gente está redesenhando, é novo, vamos mudar, mas a gente tem alguns benefícios que às vezes não vão ser tão simples de serem vistos, porque não é para ser visto do mercado nacional, né, do nosso ponto, e sim visto do ponto do mundo olhando o Brasil. Tá? Então, acho que esse é um ponto que a do INPE vai colaborar bastante dentro desse cenário. Fica à vontade. Eu, Não, que, como a gente está falando de benefícios, veio uma pergunta no chat que eu acho que vale a pena, né? Porque a gente vai falando de novo processo de importação, e aí o que hoje é um benefício para o OEA, aí as pessoas começam a pensar, ué, mas tá aí a diferença, né? Existem alguns benefícios específicos que estão sendo pensados para operador econômico autorizado. Entretanto, na prática, e não sou eu que estou falando, são mais especialistas de OEA, tá? Os benefícios que hoje existem, eles vão diminuir a distância, né? Uma empresa que não é OEA, mas ela é conforme, ou seja, ela faz tudo certinho, é, e ela não é OEA, os benefícios, essa diferença vai diminuir. Ou seja, a Receita Federal está pensando num novo bloco de benefícios e isso está sendo discutido já faz um tempo. Segundo ponto, que eu acho que vale a pena falar. Dentro dessa nova lógica de comércio exterior que a gente está falando, né, que o OEA começou lá em 2013, o OEAC começou em 2014, e aí a gente tem um lançamento de uma instrução normativa publicada, né, há pouco tempo atrás, há alguns meses, dando um tempo para as empresas OEA se adaptarem. Isso faz parte desse novo contexto, né, de comércio exterior, em que vai ser muito mais exigido das empresas OEAs, mas muito mais por conta de gestão de riscos, por conta de um pensamento que vem surgindo a nível internacional chamado de OEA 2.0. Então, ônus e bônus, de novo, né? Para as empresas que queiram se manter no OEA,
para as empresas que queiram fazer parte desse novo pacote de benefícios que provavelmente vai ser lançado, não sei se ano que vem ou nos próximos anos, elas precisam também investir pesado em processos. Não estou falando a investimentos que sejam surreais, mas investimentos em controle, pensamento de gestão de riscos. Então já fica aí o recado também para as empresas OEAs que elas precisam se mexer para atender a nova iene. Aí. Bom, vou falar um pouco de cronograma. Esse cronograma é o cronograma do Portal Único divulgado pela Receita Federal. Então, nós tivemos aí o módulo Recintos em dezembro de 2022, com a inspeção conjunta. Julho de 2023, acabou de acontecer aí, 3 meses, né? Novos regimes aduaneiros foram liberados, vou falar na sequência para vocês. O CCT aéreo, um grande marco, entrou em produção, o Mantra saiu do ar e o despacho em zona secundária. O Yuri depois vai comentar um pouquinho sobre a entrada aí do CCT e o que as empresas tiveram de dificuldade com o CCT, acho que vale de aprendizado para o que pode ser esperado para do INPE. Então, tem que tirar algo bom ali, né, dessa entrada que estava sendo prevista já desde o ano passado, mas que algumas empresas acabaram deixando para a última hora e acabaram sofrendo um impacto. Para dezembro, que nós estamos esperando, drawback e modal aéreo. Hoje só podemos fazer do INPE com o modal marítimo. Entrou o CCT aéreo para DI, tá? Frisando aqui. Drawback. Não sabemos o que vai entrar, como será. Eu recebo muitas perguntas. Está no cronograma da Receita que dezembro tem drawback. Julho de 2024, Zona Franca de Manaus. Depois, modal terrestre. Isabela, o que vai entrar? Não sabemos. Nós ficamos sabendo, geralmente, no dia que eles publicam. Nós até pedimos nessas reuniões que nós participamos, eu e o Yuri e outras empresas, para que fosse divulgado para a gente com no mínimo 15 dias de antecedência, para a gente poder se preparar as empresas. Eles estão avaliando que seja feito dessa forma. Mas hoje eu sei no dia que todo mundo sabe, quando eles publicam, Ou está no ar depois, essas funcionalidades. ou depois. Ou 5 minutos depois. Não, e a gente riu, mas na última liberação foi tenso, porque estava previsto liberar CCT e entrou um monte de coisa que a gente não estava esperando. Acho que nem as empresas estavam esperando o tanto de alteração que veio. Mas esse é o cronograma que nós temos hoje, é essa visão. O marítimo, o aquaviário, né, o desligamento aí da marinha mercante, acho que vai ser um dos mais difíceis, minha opinião. O mantra mais simples, a marinha mercante, eu acho que vai ser um dos últimos ali que a gente ouve falar, né, em 2026. Estamos acompanhando o que a Receita Federal está liberando para a gente. Esse calendário pode mudar? Pode. O que nós temos hoje é isso daqui, tá? E aí, nós temos aqui a pergunta do milhão. Quando vai entrar do INPE como exigência? A partir de que dia vai ser exigida a do INPE? E quando vai ser desligado o Siscomex Web? Não temos data, nem para a exigência da do INPE para alguns processos, nem para o desligamento. Mas já foi dito pelo Zambrano, pelo Tiago e por outros da Receita, que vai ser gradativo, assim como foi com a DUI. Então, vai ser exigida a do INPE para um cenário X, depois para o Y, e assim por diante, até que todos os cenários sejam compreendidos.
E aí sim, também o desligamento será gradativo. Não vou chutar nenhum prazo, falar nada de data, porque nós não recebemos esse tipo de informação. Então, hoje, não sabemos. Mas puxando nesse assunto, fica aqui o reforço. Não é porque não tem uma data que vocês não devem fazer nada, devem ficar aguardando, esperando essa data. Não, se antecipem, porque ela vai chegar. Nós estamos vendo o cronograma evoluindo e esse dia chegará. Vamos lá, Yuri. Vamos colocar em relação à própria e-commerce em si, né? Vamos pensar o seguinte. Quando vocês que não começaram ainda a questão do processo de importação, ou melhor, a pensar como se adaptar ao novo processo de importação, uma pergunta bastante simples. Vocês têm a ideia em relação a contratar uma empresa de tecnologia para os seus processos, para controle de processo de importação. Aí vocês abrem um processo para conseguir recursos, provavelmente. Depois vocês chamam as empresas para avaliar as funcionalidades. Depois vocês debatem internamente. Se programam para implementar essa tecnologia. E ainda tem um tempo posteriormente para se adaptar, né, a esse novo sistema. Tem empresas que eu conheço que demoram 5, 6 anos para fazer esse ciclo. É a mesma coisa sobre o novo processo de importação. É, hum, e eu acho muito válida essa comparação. Em 1997, eu e Yuri tinha 6 anos, então eu só ouço os especialistas que passaram por essa situação. Em 1997 entrou o Syscomex Web, ou seja, saiu do papel para a parte de sistemas. O pessoal que passou por isso fala, gente, foi o caos, porque as pessoas não estavam preparadas. E estão fazendo comparação ao novo processo de importação, porque a lógica ela é distinta da importação, da mesma maneira que o CCT aéreo. Então, isso fica de alerta que ainda bem que não tem data de obrigatoriedade, ainda bem, porque se falassem, olha, vai ser no final de 2024, eu imagino que 80, 90% da cadeia importadora hoje não estaria preparado. Eu estou mais a falar 90% do que 80%. Tá? Então, isso é um alerta crítico, para que as empresas comecem a se mexer e comecem realmente a estarem preparadas. Isa, já comento do CCT aéreo ou tem Pode slide falar. para... O CCT aéreo, né, eu não sei quem efetivamente sofreu com carga parada. O Sindasp ele acompanhou de perto, é, talvez tenha sido a única organização aqui em São Paulo de importador e despachante aduaneiro que tenha realmente tentado intermediar as discussões, né? Mesmo não sendo o importador e despachante aduaneiro não enviando dados, mas ele sendo um observador. Então a gente realmente acompanhou de perto. Existiram falhas, tá? E eu não vou entrar nesse mérito sobre as falhas, mas o que a gente percebeu é que noven... a gente tem essa lista, tá? Mas cerca de 90 a 95% das falhas foram cometidas pelo setor privado. Não foi a Receita Federal. Não foi outro órgão, ou seja, é o próprio setor privado que cometeu o erro, seja agente de carga, seja companhia aérea, seja depositário, seja concessionária. Então, não dava para culpar um terceiro.
Ah, Yuri, não deu tempo para fazer testes. Então, os testes estavam disponíveis desde 2020 para serem feitos. Óbvio, todos os cenários não estavam disponíveis? Não estavam, mas dava para ir testando. Uma meia dúzia de empresas levou a sério. Essa meia dúzia de empresas apresentou cerca de 1% de erros. Então, o que que a gente deixa aqui de recado, efetivamente? O CCT aéreo, ele, ele mudou uma dinâmica que estava estabelecida desde 1994. Eu tinha 3 anos na época, ou seja, ainda antes do Ciscomex Web. E as empresas elas não acharam que era simplesmente sair do mantra para o CCT e não se prepararam. Resultado, vocês importadores acabaram sofrendo com ah, com essa falta de treinamento, com essa falta de adaptação de processos. Me veio uma palavra na cabeça, mas eu não vou, eu não vou falar. É, E, e um exemplo, né, que veio sendo falado sobre o CCT aéreo, que já entra nessa nova lógica de novo processo de importação, apesar do CCT aéreo estar ligado à ADI e não à do INPE, igual a Isa mostrou ali no cronograma. Uma pergunta simples para vocês, importadores, para os despachantes aduaneiros. Alguém, por um acaso, conversou com a agente de carga ou com a companhia aérea, no sentido de que se a carga importada ela ficasse parada por algum erro de lançamento de XML, de quem que seria a culpa? Ou estava tudo bem? Né? Porque teve carga que ficou parada uma semana, teve carga que ficou parada 2 semanas porque o XML não foi enviado, porque os dados submetidos estavam errados. Vocês provavelmente pagaram mais armazenagem, né? E alguém colocou no contrato sobre esse ponto com o agente de carga, com o agente de carga, viu com a concessionária, viu com a companhia aérea? Pouquíssimos me responderam que sim. Eu acho que numa pesquisa que a gente fez, 94% responderam que não, 6% responderam que sim. Então, esse é um ponto que já pega ali, ó, no calcanhar de Aquiles dos importadores de repensar o processo de importação. Pegando o gancho do Yuri ali, falando repensar o processo de importação. O novo processo de importação, ele começou com os atributos, né, e o catálogo de produto. Então, quem não participou da consulta pública, quem não revisou os atributos que o governo sugeriu, já está atrasado. Por quê? Porque esse trabalho foi feito lá atrás. As sugestões foram analisadas, algumas ainda estão sendo, mas agora, para mudar, vai ter um novo processo. Não temos mais aquela consulta pública aberta, que teve uma equipe contratada para fazer as análises, teve uma resposta, né, um feedback, quem deu as sugestões recebeu o feedback, quem não recebeu ainda vai receber, que já foi dito que eles vão enviar, mas não fiz isso, né? Não fiz esse trabalho lá atrás, e agora? Posso fazer? Pode, mas você vai entrar num outro fluxo, não mais naquele que já foi analisado, que já teve o seu cronograma estabelecido. Então, já tem um atraso aqui. O catálogo de produtos, já falamos lá que ele está estreitamente ligado com o do INPE, com o LPCO. Não falei sobre operador estrangeiro. O operador estrangeiro está ligado dentro com o catálogo de produtos, assim como os atributos e os produtos. Os operadores são os importadores, né, e os fabricantes. Eles precisam estar cadastrados dentro do catálogo de produto, porque eles vão ser usados no LPCO e na do INPE. Isabela, não cadastrei, consigo fazer a do INPE? Não consegue. Cadastrei o meu produto, não vinculei quem é o fabricante dele. Consigo fazer a do INPE? Não. Você vai ter que vincular. É obrigatório. Então, os operadores estrangeiros precisam estar cadastrados
e os produtos com os respectivos atributos. A release Reno, que acabou de entrar aí tem um mês, pouquinho, ela permitiu algumas coisas que o setor privado vinha pedindo. Um deles foi para tirar a obrigatoriedade do TIN number, que é o número de identificação internacional. Agora ele está como um campo opcional. Está, não quer dizer que permanecerá, tá? Então, por hora está, porque as empresas estavam com uma dificuldade em obter esse número. Então, esse foi um benefício liberado na Release Rio. E aí o governo vai gerar um código automaticamente para fazer esses controles. Então, esse é um ponto importante. Então, aí a pergunta, por onde começar? Esse é o ponto de partida. Só esse? Não. Antes disso, o que eu preciso fazer para começar a pensar nisso daqui se eu ainda não comecei? Eu preciso de uma equipe. Eu vou precisar reclassificar produto, talvez. Eu preciso desmembrar uma descrição longa em atributos. Talvez eu vou precisar de um engenheiro. Eu vou precisar da pessoa que opera o comércio exterior ali, do usuário. Talvez eu precise do meu gestor, do meu diretor, porque isso vai ter um custo. Eu tenho que apresentar um plano ali para a empresa. Então, tem muita coisa envolvida antes de chegar aqui. Então, eu preciso ter uma equipe montada. Depois, essa equipe vai precisar permanecer, porque eu preciso dar manutenção no decorrer do tempo. Toda a equipe, não. Algumas pessoas precisam ser os pontos focais, caso alguma carga pare, caso aconteça alguma coisa. Yuri, pode falar. A resposta mais simples dos importadores é: eu vou deixar na Microfone. mão do meu despachante. Tá baixinho o microfone. A resposta mais simples dos importadores normalmente é: eu vou deixar na mão do meu despachante aduaneiro. Uh-uh. Ótimo, perfeito. Eu, como Sindasp, eu concordo que vocês façam isso porque o meu associado vai ganhar mais dinheiro, né? Porque ele vai ficar responsável por um serviço adicional. Mas minha pergunta é: como que vocês vão ter esse processo interno, né? Em relação ao despachante aduaneiro vai ficar responsável pela atualização, vai ficar responsável pela manutenção, vai ficar responsável por checar as novidades. Ótimo, sem problema algum. Mas e o processo interno, como a Isa falou? Quando precisar consultar um engenheiro, quando precisar de alguma informação interna que só o importador tem, ou que é uma informação que só o exportador tem. Como que vai funcionar isso, né? Então, são perguntas a serem respondidas, mesmo que vocês terceirizem, né, mesmo que vocês terceirizem esse serviço. Eu queria colocar que eu tenho a resposta dessa pergunta do Yuri, mas eu vou falar só no final, tá, gente? Tá bom. Então, se preocupem em se organizar primeiro. Se organizem, definam os responsáveis, montem uma equipe de trabalho e quem não começou, comece conhecendo o processo. Então, na sua equipe, você precisa de pessoas que sabem o que é o portal único, que conhecem o fluxo, que leram as documentações, porque a Receita disponibilizou os manuais. Lá tem o passo a passo. Leiam pelo menos uma vez aquela documentação, para vocês se inteirarem do processo. Acessem o ambiente de treinamento. Façam 1, 2, 3 processos lá, para se familiarizarem com o que está sendo pedido. Depois, coloquem em operação. Acho que é muito importante o conhecimento. Os atributos, eles entram em produção dia 6/11. Então, isso foi o que a Receita divulgou recentemente, acho que tem 3, 4 dias aí, uma semana. E na página da própria Receita tem a lista de atributos, mas está em XML. Já adianto para vocês, arquivo grande, difícil de abrir. Na minha máquina, trava muito quando eu tento abrir.
Então, sim, tem prestadores de serviço no mercado, assim como nós, a Ecomex NSI, que fornece esses dados para a empresa dentro da plataforma de uma forma mais rápida, porque está difícil consultar ali os arquivos, tá? Mas está disponível. Então, as empresas não podem reclamar. Ah, eu não tenho sistema para treinar. Tem. Eu não tenho acesso à informação. Tem. Eu não tenho manual. Tem. Eu não tenho canal para poder perguntar as coisas, tirar dúvida. Tem. Então, tem tudo que precisa aqui. Então, temos tudo para entrar com a do INPE da forma mais tranquila possível. Mas como que eu entro de forma tranquila? Me preparando com antecedência. Então, a resposta para a pergunta: tem como fazer transição tranquila? Se preparando com antecedência. Não conseguimos garantir, como o Yuri falou, de que não vai ter nenhum problema. Mas quanto mais as empresas testarem, mais as empresas conhecerem e mais elas fizerem perguntas agora, pedirem ajustes agora, menos problema teremos quando a doença entrar de fato. Então, a antecipação aqui gera uma redução de problemas lá na frente. A do INPE, ela já saiu, ela não está liberada agora, ela já faz um tempo que ela está liberada para a operação. E a primeira fase dela, ela contemplava categoria ilimitada no radar, empresas OEA e não OEA, somente processos marítimos, a modalidade direta e por conta e ordem, importação para consumo, com recolhimento integral, sem LPCO e sem solicitação de trânsito aduaneiro. A Sindasp fez um material muito interessante. A Lara vai colocar o link para vocês. É um link lá do LinkedIn, né, Yuri? E fala, explica bem, é bem ilustrativo, fácil de entender como que foi disponibilizado e o que foi disponibilizado. Sugiro que vocês deem uma olhada lá, porque é muito interessante. Então, a primeira fase, já saíram essas opções aqui. E aí, na release Reno, foram liberados esses outros tipos de operações. Então, tem retorno de bens admitidos em regime especial para conserto, reimportação no mesmo estado em que foram exportados, admissão temporária para aperfeiçoamento de ativo com suspensão total de tributo, utilização econômica com pagamento proporcional, admissão e entreposto aduaneiro, depósito especial, DAF, RIPETRO, temporário e permanente, e industrialização, GNL temporário, loja franca em porto ou aeroporto, ex-tarifário. Então, esses todos já podem ser utilizados via DUI. Eu não testei esses cenários aqui ainda. Na primeira fase eu testei, eu posso falar que sim, funciona, do começo ao fim. Esses eu não testei, então não consigo compartilhar a experiência ainda. É muito recente, acabou de sair. Teve alguns problemas no site de treinamento. Nós pedimos alguns ajustes, a Serpro ajustou, está disponível de novo, mas eu ainda não consegui retomar esses testes. Mas todos esses processos estão liberados. Quer fazer algum comentário aqui, Yuri? Não, não, os comentários que eu vou deixar realmente são de pontos de onde começar a preocupação, né? Falo Então, nós agora? vamos. Então, depois aqui a gente entra na plataforma do e-commerce. Então, acho que a gente pode falar aí da curva de É, aprendizagem que você citou mais de uma vez, né, nas suas falas aí. Gostaria que você reforçasse essa curva de aprendizagem, que é um ponto muito importante, um ponto-chave. é, as pessoas, elas tendem a, de um modo geral, tá, em qualquer área, isso não é comércio exterior, isso é comportamento humano. Elas tendem a achar que é, eu mudar um processo, eu mudar, fazer uma adaptação, ela é rápida, porque elas desprezam tudo que foi aprendido ao longo de anos, ao longo de meses, e acham que virar a chavinha é fácil, né? Tem um componente humano aí no meio, mesmo que tenha automatizações. E antes, efetivamente, do que eu entre, né, falando das preocupações, eu queria só citar um ponto bastante importante.
Os importadores, de um modo geral, contratam prestadores de serviços. Isso serve para sistemas e despachantes aduaneiros, hum, muitas das vezes, única e exclusivamente baseada em preço. Quando a gente está falando de novo processo de importação, a gente está falando de algo como coordenação da cadeia, refinado. A gente está falando de estratégias diferentes, porque o processo não é mais travado, o processo ele é flexível, o processo tem paralelismo. Então, um prestador de serviços inteligente, um prestador de serviços que realmente te ofereça algo distinto, né? Como um despachante aduaneiro, sendo um maestro que rege a cadeia, ele vai, muitas vezes, a área de compras olha só o valor final. Só que vocês já calcularam quanto que um despachante aduaneiro ele pode te economizar numa armazenagem por ser um processo mais rápido, igual a Isa falou? A gente estava ouvindo ontem algumas pessoas falando que tem companhias marítimas falando de free time de 3 dias, 2, 3 dias. Num novo processo de importação, um free time de 3 dias, só alguém muito especializado para realmente conseguir tirar rapidamente essa carga. Então, algo que eu queria realmente chamar a atenção para as empresas é que comece a mudar o mindset. Não coloca só preço eu não tô sendo hipócrita de falar do tipo que preço não é importante. Não é isso. Mas não coloquem só preço como a variável final de avaliação de um prestador de serviços. Isso é bastante importante para que todo mundo tenha noção ali sobre o novo processo. Eu vi que algumas pessoas já estão saindo, mas acho que os recados mais importantes ficam para o final, né? É, exemplo, a gente falou de que a Receita Federal e os órgãos eles vão dar preferência para uma liberação mais rápida no fluxo, né? E as pessoas, infelizmente, tendem a achar que canal verde, licença de importação deferida em canal verde, né, como a Anvisa tem, tá tudo certo, eu não preciso me preocupar com o depois. E aí mora o perigo, efetivamente. Porque se a Receita Federal, se os órgãos estão deixando para o a posteriori, e essa é a indicação mundial, a gente vai ter revisão aduaneira após. E aí eu não estou falando revisão aduaneira só de uma empresa A, empresa B, empresa C. Eu estou falando de algo mais inteligente, em que se eu faço uma importação em 2023, a Receita Federal, pela legislação, ela tem até 2028 para olhar o seu processo. E multas, por exemplo, podem vir lá para depois. A Receita está agindo de má fé e vai aumentar a arrecadação? Não, não é isso. Mas você tem, por exemplo, a denúncia espontânea, que prevê que você não tem multa e juros. Porque você está ali falando, ó, eu errei, tá? Ó, eu estou falando que eu errei, mesmo que sejam 3 anos depois. Então, algo que realmente as empresas, os importadores, eles têm que pensar é que está mudando a mentalidade. A Convenção de Kyoto revisada, que a Receita Federal tanto fala, ela prevê, se tem um problema relacionado a recolhimento ou a classificação fiscal, deixa passar, discute isso depois na esfera administrativa, na esfera de justiça. Não discute isso agora. Esse não é o problema em si. O problema são cargas classificadas fiscalmente erradas, que deveriam ter licença de importação e não tem. Aí para. Uma carga que veio com temperatura errada. Aí para. É, uma,
Inclusive, algumas pessoas aqui devem já ter ouvido falar de interposição fraudulenta. A Receita Federal não para a carga. Ela deixa correr, vai juntando o processo em revisão e depois vai lá e multa. Então, essa é uma mudança de pensamento do órgão. E as empresas elas têm que acompanhar. Elas precisam do tipo pensar, olha, eu preciso fazer retificações de declaração de importação. É um fato. As empresas OEA são as que mais fazem retificação de declaração de importação. Ah, porque elas erram mais? Todo mundo erra. Todo mundo erra na questão de dados. A questão é quem faz e quem se preocupa em falar, olha, Receita, eu errei e tá aqui, ó, tá? Então, eu acho que esse é o recado, acho que mais, os dois recados mais importantes que eu deixaria sobre uma mudança de pensamento que quase ninguém está falando, né? Tentando trazer algo diferente para que vocês possam ir pensando. De novo, a receita não é a má aqui na história, não. Ela está mudando um pensamento, ela está mudando, deixando fluir, não parando a carga e depois checando se as empresas fizeram correto. Não adianta culpar a Receita por um erro próprio, pelo seu próprio erro. Então, esse é um recado importante a ser deixado para todo mundo. Obrigada, Yuri. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da empresa. Bom, pessoal, agora vamos, para quem não está familiarizado aqui, a NSI, já mencionei, a gente tem hoje 30 anos de mercado de Comex, então boa parte do conteúdo, até a Isabela foi super sincera, né, do que a gente já testou, né, dentro da nossa plataforma e do que a gente ainda vai testar, e porque a gente não testou foi porque o release foi muito recente, a gente acabou, inclusive, até um ponto que eu achei bem bacana, ela está fazendo inferência, dizendo para o portal, ó, a gente precisa, isso daqui não está funcionando, então eu não posso testar do meu lado, né? Então, e aí a gente pedir essa colaboração por esses agentes. Então, colocar para todo mundo, a gente tem hoje uma plataforma que, né, o e-commerce, que ele embarca importação, exportação, gestão de câmbio, de OEA, de regimes especiais, de repetro, de drawback, e, claro, no cenário de importação, a gente também vai ter o produto embarcando do INPE, vai estar embarcando LPCO, catálogo de produtos, operador estrangeiro. Então, tudo isso já está coberto pela nossa ferramenta. E também vou trazer a informação na sequência, aí a gente vai dar um briefing rápido já do que o e-commerce está aportando e também a gente vai trazer o que a gente tem de inovação especificamente desse cenário. Tá? Então, vamos lá, Isa, para a gente atingir o nosso tempo aqui. Bom, a anexação de documentos, nossa plataforma está 100% aderente. Então, tratamos todos os tipos de anexação de documentos liberados em API. Então, quem utiliza o sistema já pode fazer esse controle dentro do próprio e-commerce, tá? Catálogo de produto. Estamos também 100% aderente. Todas as APIs estão em pleno funcionamento, inclusive com clientes já utilizando a plataforma. Então, lembrando que mudou-se, né, a integração do portal com as empresas privadas, agora é tudo via API, são homologadas, não são robôs, não vão onerar o ambiente, não vai gerar um custo maior para a Receita, diferente do que acontece hoje com o Syscomex Web, que existem robôs que as empresas colocam no ar e isso onera os sistemas da Receita. LPCO. Nós temos implementado hoje o LPCO do mapa e da Anvisa ligado à LI, porque foi obrigatório, entrou antecipadamente, então nós temos essa funcionalidade em pleno funcionamento. O LPCO desvinculado da LI, nós estamos construindo e vamos liberar em breve. Lembrando que esse LPCO, baseado na LI, não utiliza catálogo de produto. Do INPE, o que foi liberado na primeira fase do INPE, nós estamos com ele em pleno funcionamento. O que foi liberado na release Reno, que tem um mês, nós estamos construindo e validando, né, junto com a Serpra aí. O que o Drummond falou é muito pertinente. Nós trabalhamos direto com eles, então qualquer coisa que eu vejo que precisa mudar, eu já aciono, indico que não está legal,
que não está funcionando, eles atuam geralmente de um dia para o outro, é bem rápido, já devolvem para mim, pedem para eu testar novamente. Então, é muito rápido ali essa interação que nós temos hoje com a Serpro, tá? Que faz o desenvolvimento do portal único. Então, Bom, a parte relativa ao começo do processo, que é controle de atributo, catálogo de produto, que envolve operador estrangeiro e produto, e do INPE, nós já estamos com o sistema em operação. perfeito. Então, agora eu vou Obrigado, abrir para Isabela. o Drummond falar do processo. Pessoal, bom, aqui é um ponto importante. Uma das características da NSE e Economics é a gente trazer inovações para dentro da nossa plataforma. Claro que quando a gente falou dos outros itens, a gente está atendendo a requisitos legais. Então, a nossa plataforma, obviamente, para a empresa importadora e exportadora, ela também vai atribuir todos os requisitos legais que vão estar dentro dos cenários de regimes aduaneiros. Mas a gente também entende que até um pilar do nosso time aqui da colaboração da tecnologia em relação ao cenário de comércio exterior. E com essa prática que a gente tem desde sempre, é uma empresa que sempre tem essa característica de estar ingressando, né? A gente tem um novo produto que a gente está lançando esse ano, o que vai colaborar exclusivamente com o cenário do classificador de atributos. Então, a gente tem uma ferramenta que chama Digital Assistant, né? O nosso Economics Digital Assistant. Ele é um robô que trabalha associado ao processo de comércio exterior, que ele colabora, né? Ele tem outras skills, como, por exemplo, de captura de documentos, em que um documento pode ser levado diretamente para a plataforma. Hoje a gente vai falar exclusivamente dessa daqui, aí eu convido a todo mundo que está ouvindo a gente, que quiser conhecer mais sobre esse produto, a gente também pode fazer uma sessão específica dele, mas falando do digital na função de classificador de atributos, pessoal, ele vai colaborar dentro de um processo de pré-classificação automática dos atributos e da crítica do NCM e da descrição dos teus itens. Então, partindo da descrição e do NCM, ele vai poder eleger todos os atributos que você tem e pertinente, né, baseados na sua descrição, e também vai colaborar fazendo uma crítica se o teu NCM está correto, se a tua descrição está correta. Ele tem a capacidade de usar múltiplas descrições, então ele não vai usar exclusivamente uma descrição única, ele pode consolidar a resumida com a detalhada, com a em inglês, com a em espanhol. Então, às vezes, o cliente vai ter uma série de descrições para atender a múltiplos cenários, e aí ele vai fazer uma consolidação de todas elas, buscar um ponto importante, né? A Isabela mencionou da lista de atributos, né? Então, esse robozinho também já está interconectado à nossa base, então, nosso produto já tem embutido dentro dele toda a lista de NCM com todos os atributos, então ele também opera sobre essa base que já está aqui, então a gente não tem nenhum loading necessário, então tudo isso já está dentro da nossa plataforma, e esse robozinho vai trabalhar realizando, até a gente colocou pré-classificação, por quê? Tem um cenário fundamental, e a Isabela mencionou, o Yuri já mencionou, classificar um item, ele depende de um engenheiro que vai fazer o laudo, de um agente de comércio exterior da empresa que vai deduzir o NCM, né, vai classificar o NCM, vai ter o despachante que vai categorizar de que esse NCM está correto, baseado na descrição. Então, vai ter uma figura de vários intervenientes dentro desse processo. E o Digital Assistant também vai permitir, a gente vai ter um workflow que vai poder fazer essa dinâmica, e vai poder dizer, está pendente de quem, o cliente vai poder eleger uma priorização, criar uma lista de prioridades, né? Um ponto importante, a gente está falando de uma média aí, né, de 10 a 20 atributos por part number. Imagina para um cliente hoje que tem uma volumetria dentro da base dele histórica de 20, 50 mil part numbers, né? Então, a gente está falando de um robô também para trazer um processo que, para a camada manual, pode ser até ser intangível. Vou pedir, Isa, para avançar para o próximo, por gentileza, para a gente... Aqui, pessoal, bem resumidamente, tá? Só para vocês terem uma ideia de como que o Digital trabalha integrado à nossa plataforma principal do Economics e como que essa plataforma trabalha integrada ao portal único e ao ERP do cliente. Então, a gente já tem tudo isso que a gente está mostrando aqui é standard do nosso produto, isso já existe dentro do nosso produto. Então, eu já tenho hoje uma integração do Economics com os principais ERPs, então eu recebo todos os dados mestres dessa integração e o Digital vai utilizar a descrição e, obviamente, o NCM que ele obtém de outra fonte, com base nesse cruzamento, esse robozinho vai eleger quais atributos, vai fazer a pré-classificação desse cenário, e aí o cliente vai validar se a pré-classificação está correta, ou seja, ele só vai
consistir, vai fazer um check se isso está correto, senão ele também vai eleger os atributos que o robô não foi capaz de fazer, porque ou faltava um dado na descrição, ou aquele atributo tinha uma característica que especificava que precisa de uma especialidade. E ainda tem a sequência desse cenário, ou seja, depois que ele fez essa atribuição, ele também volta essa informação para dentro da suíte e o cliente pode, diretamente do e-commerce, realizar a transmissão do catálogo de produtos automática para o portal único. E um ponto importante, depois que eu fiz a transmissão para o portal único, eu também vou ter o ID agora desse meu item que foi transmitido. A gente também vai submeter essa informação para a origem dela, que foi o ERP. Então, para vocês terem uma visão aí de como que a gente, né, esse fluxo é uma das respostas daquele ponto do que o Yuri colocou, né? Claro que dentro da função do catálogo de produtos, a gente vai ter o agente despachante fazendo a transmissão para o portal único, ele pode fazer isso dentro da nossa ferramenta e todo o step antes, né? Toda a parte que vem antes, tudo isso ingressado dentro da nossa plataforma, tá? Então, esse é o ponto que a gente está trazendo aqui, que a gente queria colaborar de automação dentro desse processo e de quanto que a gente pode estar colaborando para a empresa, né, com inovação, com tecnologia, para dentro de um cenário que vai ser mandatório, né? Então, o INPE e o catálogo, como a Isabela já colocou, as empresas não vão ter uma opção B, né? Ela vai ter que transmitir, isso vai ser um controle, um compliance que vai ser exigido pela Receita Federal, pelo governo, e aí a gente vai ter uma ferramenta que vai colaborar com o cliente para ele poder realizar isso, como acho que o ponto que a gente tentou passar para vocês, gente, da forma mais tranquila possível, né? Então, como que a gente consegue fazer de forma tranquila? É claro, se organizando, antecipando o que a gente pode, embarcando tecnologia para ajudar a gente dentro desse cenário. Então, essa é a participação que aqui eu, representando o time do e-commerce NSI, posso colocar para o nosso fórum aqui. Bom, nós estamos em cima do horário, né? Eu gostaria de agradecer a participação do Yuri. Nós vamos responder as perguntas que... Não, agora o meu relógio já está quase 11h30, acho que é 11h29. Exato. Então, vamos Acredito que disponibilizar não a vai dar tempo gravação. de responder as perguntas aqui, ao vivo, mas nós responderemos individualmente cada um. E esse material a Lara também pode disponibilizar. Agora, eu não sei a gravação, Lara, se vai ficar na nossa plataforma, como é que vai ser. Aí você pode... A gravação a gente vai enviar por e-mail depois. Em alguns dias. Ah, vai mandar? Então tá bom. Uhum. Então aí a gente vai mandar a gravação por e-mail e junto com a resposta de todas as perguntas para todo mundo. E aí nós vamos deixar o nosso canal também no e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Nós estamos aqui abertos para discutir. Como o Yuri disse, poderíamos ficar falando horas aqui. Tem muitas coisas para serem discutidas. O intuito desse webinar foi chamar a atenção para as empresas começarem. Quem não começou, para começar. Quem já começou, excelente. Continue o trabalho, não pare. Façam suas sugestões. Estamos todos abertos a apoiá-los. Nós, a Receita, temos os canais oficiais para isso. Então, temos tudo para ter uma passagem o mais tranquila possível. E gostaria de agradecer a presença de todos. Obrigado pela presença de todos, obrigado Yuri, obrigado Isabela, e queria desejar também aí um bom dia a todos aí. E pessoal, continuamos à disposição de vocês, quem quiser saber mais sobre o cenário, sobre a plataforma, a gente está à disposição de vocês, tá bom? Obrigado pelo convite, pessoal, e a gente o Sendasp fica à disposição também de ajudar a quem for necessário. Bom dia. Obrigado, pessoal. Até breve. Tchau, tchau.